queridos, eu sou o Eduardo e hoje eu vim aqui trazer algumas explicações para vocês. Nos últimos dias vocês devem ter percebido, eu venho lançando alguns arcanos do dia, eu venho lançando algumas propostas dentro da tarologia, dentro da cartomancia, e hoje eu vim fazer esse contato mais direto. Hoje eu vim apresentar propriamente dito o que é o tarô. Primeiro conceito que eu queria trazer para vocês é a diferença entre tarologia e cartomancia. O tarô, ele é um oráculo específico, ele é uma ferramenta específica dentro da cartomancia. A cartomancia é muito mais ampla. A gente tem outros exemplos de decks de cartas que não estão ligadas ao tarô. A gente tem a Sibila italiana, a gente tem as cartas dos anjos, a gente tem o próprio baralho cigano, que muitos tarólogos fazem uso, mas não são propriamente tarôs. São outros decks de outras culturas que também usam cartas para acessar o futuro, para acessar informações pessoais, para o próprio autoconhecimento. Então, essa é a primeira grande distinção que eu gostaria de fazer. O tarô, como uma ferramenta, ele surge na Itália, no século XIII, vinculado à família Sforza. Então, o grande deck de tarô, o primeiro deck como a gente conhece hoje, ou muito similar a ele, surge com a família Sforza na Itália. Ele é disseminado na França no século XV, com o casamento de Catarina de Médici com Henrique II, e como tudo que era moda na corte francesa se dissemina para as outras cortes na época, isso se torna moda em outras cortes também. A gente tem nessa época esse deck, que é o deck de Marsella, ou seja, é um deck com desenhos ainda muito medievalizados, a gente tem um deck aí com desenhos não com tantos requintes, mas que traz basicamente a mesma estrutura desde o século XIII. A gente tem interpretações e formas diferentes de desenhar os arcanos, mas os arcanos são basicamente os mesmos. No século XIX, a gente tem uma vinculação maior do tarô com a espiritualidade, uma vinculação maior do tarô com a adivinhação, com o autoconhecimento, e aí surge o tarô de Hardwaite, que é esse aqui que eu tenho em mãos e normalmente é o que eu uso mais, porque eu acredito que as próprias imagens e figuras trazem uma simbologia também ao processo. Então, ele é desenvolvido através de estudos. Freud também faz uma análise das facetas que são apresentadas no tarô. Por quê? Cada lâmina, tanto dos arcanos maiores, que são 22, quanto dos arcanos menores, que são os restantes, para formalizar as 78 cartas, elas dizem respeito à nossa jornada na Terra. Elas trazem todas as características e todas as questões nas pequenas e nas grandes causas. Então, o tarô é essa ferramenta de autoconhecimento, traz tudo aquilo que a raça humana pode vir a experimentar em símbolo. E aí entra o papel do tarólogo, a gente tem o símbolo. Então, a gente tem aí os vários símbolos que a gente pode ter dentro do deck, mas o tarólogo, e aí depende da forma com a qual ele trabalha ou não, ele vai mediunizado ou não, intuído ou não, a partir dos seus estudos ou não, entender e trazer a mensagem que tem daquelas cartas para as pessoas que estão consultando. Então a dinâmica aqui, eu falo assim, que ela tem um tripé. Ela tem o tarólogo, o seu preparo e o seu respeito com o seu consulente. Então o tarólogo tem que ser ético, ele tem que ser moral, ele tem que ter a ideia da responsabilidade que ele tem ao tocar determinados assuntos. A gente tem a ferramenta, a gente tem o oráculo, que é o tarô, que ao abri-lo com intenção, com vontade de ajudar, ele trará resposta, ele trará encaminhamento, ele trará a dinâmica pessoal. E nós temos o consulente, que chega até esse oráculo, esse tarólogo, com as suas dores, com seus sofrimentos, com as suas questões, para serem expostas e abertas. E aí a gente estabelece essa tríade, onde o respeito e o carinho mútuo deve ser a lei. Outra questão que é muito interessante de expor é: Eduardo, mas como que você fala que a gente tem livre-arbítrio e que a gente pode ver o futuro? Aí eu vou explicar uma questão muito importante. Imaginem comigo que as minhas decisões de hoje são influenciadas pelo meu passado, pelo que eu tomei de decisão ontem e estou vivendo no hoje, e a partir disso eu tenho as costuras do que vai vir para o futuro. Essa é a ideia do livre-arbítrio dentro do tarô. Concorda comigo que se eu venho agindo de determinada maneira, eu venho agindo de determinada forma, que daqui a um ano, se eu continuar assim, provavelmente o que eu vou ter configurado para mim é algo muito similar com o que eu tenho hoje.
Então, se eu continuar, por exemplo, costurando esse tecido com a mesma agulha e com a mesma linha, se eu olhar para trás, eu tenho esse tecido. E se eu olhar para frente, se eu manter esse ritmo, é o mesmo tecido que eu vou ter. Então, aí que entra a dinâmica da perspectiva futura do tarô. Se eu continuar agindo desta forma, desta maneira, a próxima peça que há de vir é igual a essa. E aí a gente consegue analisar o que há de vir, trazer os insights do que há de vir de longe. Concorda comigo que sentei na frente de um tarólogo, ele abriu qual é a disposição. Não me encantei. Eduardo, não é isso que eu quero para o meu futuro. É isso que está escrito? Eu não quero isso para mim. Aí entra a responsabilidade pessoal do livre-arbítrio. Que se eu parar de costurar esse tecido, se eu definir outra agulha, outra linha, outro ritmo, esse tecido não atende mais a minha vida. E aí o universo me dispõe outras possibilidades. E isso alinha o tarô, por exemplo, a ideia de karma e de dharma. Quanto mais bem você fizer, mais bem você colhe. O tarô ele traz essa dinâmica. Por exemplo, se eu vir aqui hoje olhar para você que algo vai se configurar no futuro, esse algo é se você continuar agindo como você está agindo hoje. Reforma íntima, autocuidado, autoavaliação, acompanhamento da dinâmica pessoal pode mudar o nosso futuro, porque aí está a beleza do livre-arbítrio, está a lei universal do livre-arbítrio. Então, o tarô ele também atende essa dinâmica. A gente fala que tem uma frase de José de Paiva Neto, que é um jornalista e teólogo brasileiro, que diz que independente do nosso passado, isso é uma inflexão minha, agora entra a frase dele, todo dia é dia de renovar o nosso destino. E a gente consegue renovar. O tarô entra aqui como esse insight, pescar algo do futuro para eu analisar. Isso vai me melhorar? Eu vou conseguir estar melhor até aqui? Se sim, que maravilha, que você continue e chegue a esse foco, que chegue a essa meta. Eduardo, não gostei, o que eu faço? Melhore, busque aprimoramento, busque autoconhecimento, que esse processo altera qual tecido que eu vou costurar na grande coxa de retalhos que é a nossa vida. Amigos, a ideia de explicação e desse contato seria essa. Se vocês têm mais dúvidas, fiquem à vontade, entrem em contato. Estou à toda disposição. Gratidão. Olá, queridos. Foi o vento de lá, foi de lá que chegou. Foi o vento de Ansan, dominador que dormia nos braços da manhã.